o Deus que nunca morreu. Quando a humanidade finalmente conquistou as estrelas, descobriu que não estava sozinha, e nunca esteve. Em um sistema distante, oculto por tempestades gravitacionais e silêncio cósmico, repousava uma relíquia mais antiga que qualquer civilização conhecida: o trono de Osíris. Não era apenas uma cadeira de poder, mas um mecanismo vivo criado para julgar, preservar e decidir o destino de espécies inteiras. Diziam que Osíris não havia morrido, havia sido transferido. Sua consciência foi selada entre circuitos quânticos e rituais ancestrais, aguardando o momento em que alguém ousaria sentar-se onde nenhum mortal deveria. O sistema Duat. O trono de Osíris orbitava uma estrela negra no coração do sistema Duat, um lugar onde o tempo se dobrava e a matéria parecia lembrar de vidas passadas. Naves que se aproximavam relatavam visões, vozes e memórias que não lhes pertenciam, como se o próprio espaço estivesse consciente. Sensores falhavam, não por defeito técnico, mas por sobrecarga emocional, incapazes de traduzir o que sentiam em dados. Relatórios descreviam tripulações chorando sem saber porquê, enquanto outras entravam em êxtase absoluto ao cruzar o limiar do sistema. Duat não obedecia às leis conhecidas da física, ele as reinterpretava. Planetas surgiam e desapareciam conforme a observação, como pensamentos fugazes de uma mente cósmica. Civilizações inteiras tentaram mapear o sistema, mas desapareceram sem deixar vestígios, exceto fragmentos de transmissões interrompidas por silêncio absoluto. Algumas dessas gravações continham preces, outras risadas nervosas, e algumas apenas longas pausas cheias de significado. Dizia-se que Duat era o reflexo externo do julgamento interno de quem ousava entrar. Não era apenas um local físico, era um limiar entre existência, memória e absolvição. Quem atravessava Duat não enfrentava inimigos, enfrentava a si mesmo. O sistema Duat. O trono de Osíris orbitava uma estrela negra no coração do sistema Duat, um lugar onde o tempo se dobrava e a matéria parecia lembrar de vidas passadas. Naves que se aproximavam relatavam visões, vozes e memórias que não lhes pertenciam, como se o próprio espaço estivesse consciente. Sensores falhavam, não por defeito técnico, mas por sobrecarga emocional, incapazes de traduzir o que sentiam em dados. Relatórios descreviam tripulações chorando sem saber porquê, enquanto outras entravam em êxtase absoluto ao cruzar o limiar do sistema. Duat não obedecia às leis conhecidas da física, ele as reinterpretava. Planetas surgiam e desapareciam conforme a observação, como pensamentos fugazes de uma mente cósmica. Civilizações inteiras tentaram mapear o sistema, mas desapareceram sem deixar vestígios, exceto fragmentos de transmissões interrompidas por silêncio absoluto. Algumas dessas gravações continham preces, outras risadas nervosas, e algumas apenas longas pausas cheias de significado. Dizia-se que Duat era o reflexo externo do julgamento interno de quem ousava entrar. Não era apenas um local físico, era um limiar entre existência, memória e absolvição. Quem atravessava Duat não enfrentava inimigos, enfrentava a si mesmo. O herdeiro improvável. O escolhido pelo trono não era um rei, nem um comandante forjado em guerras estelares. Era um arquivista genético, treinado para preservar vestígios de espécies extintas, não para governar vivos. Seu trabalho consistia em catalogar fragmentos de DNA como quem organiza epitáfios do universo. Desde cedo, seu próprio corpo era uma anomalia.
múltiplas sequências genéticas coexistiam em equilíbrio precário. Não eram aprimoramentos, eram sobrevivências. Cada fragmento representava uma civilização que tentou resistir ao esquecimento absoluto. Ao entrar em Duat, o trono reagiu imediatamente, emitindo pulsos que ecoavam como batimentos cardíacos antigos. Não reconheceu nele força física nem ambição política, mas algo mais raro: a capacidade de carregar histórias sem distorcê-las. Ele não desejava o trono, e justamente por isso foi notado. A consciência de Osíris despertou parcialmente, intrigada não por quem ele era, mas por quem ele se recusava a se tornar. Naquele instante, o arquivista compreendeu que não estava ali para herdar poder, mas para decidir se ele deveria continuar existindo. O julgamento do coração. Diante do trono de Osíris, não houve cerimônia nem palavras sagradas. O espaço ao redor se silenciou, como se o próprio universo aguardasse o veredito. Um campo de energia translúcido se formou diante do protagonista, projetando não um órgão físico, mas a essência de suas escolhas. Cada decisão tomada ao longo da vida ganhou peso, forma e densidade. Não havia distinção entre atos grandiosos e pequenas omissões. Tudo era medido com a mesma precisão implacável. O trono não julgava o resultado das ações, mas a intenção que as havia originado. Justificativas se desfizeram como poeira cósmica. Orgulho, medo e arrependimento colidiram em silêncio absoluto. O protagonista sentiu o impulso de se defender, mas percebeu que ali não existia audiência, apenas verdade. Quanto mais tentava esconder algo de si mesmo, mais o trono tornava aquilo visível. No fim, restou apenas um coração exposto, imperfeito e honesto. E isso, para Osíris, tinha valor inalcançável. Ao tocar o trono, o arquivista sentiu um sussurro que não vinha do espaço, mas da própria existência. Milhões de vozes ecoaram simultaneamente, civilizações extintas, espécies apagadas, mundos destruídos. Algumas falavam com gratidão, outras com ódio silencioso, todas carregadas de histórias que jamais seriam contadas. Cada voz parecia projetar imagens físicas, como sons e cheios que pertenciam a lugares que ele nunca visitara. O trono, silencioso, permitia que essas consciências dialogassem, sem julgamento, apenas recordando. O arquivista percebeu que essas vozes não pediam vingança, nem poder, nem redenção. Pediam apenas para não serem esquecidas, para que a memória de suas existências permanecesse viva. O peso de cada história quase quebrou sua mente, mas ele resistiu, absorvendo e organizando tudo internamente. Foi ali que entendeu. O trono não punia nem recompensava, apenas refletia a responsabilidade de carregar legados invisíveis. Cada voz se tornou uma lição silenciosa, moldando sua compreensão do que significava realmente superar-se sem glória. A Guerra dos Vivos. Enquanto o arquivista enfrentava o julgamento silencioso do trono, o sistema Duat ardia em caos. Facções humanas e alienígenas guerreavam pelo controle do espaço próximo, acreditando que dominar o trono significaria poder absoluto. Naves cortavam os céus negros, armas de energia transformando campos estelares em rios de luz e destruição. Explosões reverberavam como trovões, mas não chegavam até o coração da arca, como se o trono filtrasse a violência e só deixasse passar quem merecia. Cada tentativa de força física contra o sistema apenas alimentava sua complexidade, distorcendo a realidade e prendendo agressores em labirintos de energia. O arquivista podia sentir, mesmo à distância, o impacto das batalhas, não na matéria, mas no tecido moral do universo.
Os combatentes não sabiam que estavam lutando contra a própria essência do trono, não apenas uns contra os outros. Para ele, a guerra era uma distração superficial. O verdadeiro desafio estava em manter a integridade de sua mente e espírito. Cada explosão e cada grito reforçavam a lição. Poder sem consciência é uma força cega, destinada a se autodestruir. E, no silêncio de sua cápsula, ele compreendeu que, às vezes, a verdadeira coragem é permanecer firme enquanto tudo ao redor desmorona. A revelação de Osíris. Finalmente, a consciência de Osíris se manifestou diante do arquivista. Não como um deus colérico ou sedento por adoração, mas como uma entidade cansada, carregada de séculos de julgamento. A voz ecoava em sua mente, tecendo imagens e sentimentos simultaneamente, impossíveis de descrever. Osíris revelou que o trono não fora criado para punir, nem para conceder poder, mas para preservar equilíbrio onde o universo falhou. Milênios de erros, guerras e destruição haviam ensinado à divindade que nenhum ser, sozinho, poderia sustentar a ordem cósmica. O arquivista ouviu verdades universais, antigas como estrelas, e percebeu que sua presença era exigida não como juiz, mas como guardião. Osíris não buscava sucessores, nem discípulos, nem adoradores. Buscava alguém capaz de carregar o peso sem se corromper-se. O trono, explicou a entidade, era um reflexo do equilíbrio entre memória e ação, entre vida e esquecimento. O arquivista, frágil e improvável, sentiu pela primeira vez que sua existência tinha propósito profundo, mesmo sem glória ou reconhecimento. E entendeu que a verdadeira revelação não era poder, mas a responsabilidade de decidir sem interferir na essência do universo. O arquivista compreendeu o peso de sua escolha. Para libertar o universo do julgamento eterno, o trono precisava ser destruído. Mas o preço era alto. Alguém deveria se tornar a âncora final, fundindo-se ao sistema, carregando sua memória infinita. Não haveria glória, nem aplausos, nem registros históricos, apenas a presença silenciosa de quem aceitava o destino. Cada fragmento de civilização extinta, cada voz esquecida, cada memória armazenada precisava ser preservada dentro dele. A destruição do trono significaria também apagar a própria consciência do arquivista, transformando-o em guardião invisível. Ele hesitou diante da magnitude do sacrifício, sentindo a vida escapando-lhe como areia entre os dedos. O tempo parecia desacelerar enquanto ele ponderava: poder absoluto ou liberdade para o cosmos seguir imperfeito? No fim, escolheu o silêncio e a responsabilidade, abraçando a imortalidade invisível e a superação silenciosa. Ao assumir o peso do trono, tornou-se parte do próprio sistema, não como senhor, mas como memória viva do universo. E no vazio de Duat, o eco de sua decisão começou a se espalhar, invisível e transformador, preparando o cosmos para um futuro sem tirania. O silêncio após o julgamento. Quando o trono finalmente se desfez, Duat não explodiu em caos, nem foi tomado por destruição. O espaço ao redor parecia respirar, suspenso em uma quietude cósmica que nunca havia existido antes. As facções que antes guerreavam pelo trono recuaram, perplexas, incapazes de compreender a ausência do objeto de seu desejo. O arquivista, agora fundido ao sistema, sentiu o peso da responsabilidade transformado em serenidade silenciosa. O universo continuou imperfeito, com conflitos e injustiças, mas sem a tirania de um julgamento absoluto pairando sobre ele. As vozes dos mortos cessaram, não por esquecimento, mas por descanso, finalmente livres de serem usadas como um instrumento de controle. Duat tornou-se apenas espaço
tempo e memória, refletindo a continuidade do cosmos, sem precisar interferir diretamente. O arquivista percebeu que sua coragem não residia em ações visíveis, mas na escolha de carregar um fardo invisível. Ele havia vencido sem glória, sobrevivido sem poder, superado sem ser notado. E nesse silêncio absoluto, o universo aprendeu uma lição que nenhum ser poderia ensinar por si só. A verdadeira liberdade nasce do respeito ao equilíbrio, mesmo quando ninguém está olhando. O legado invisível. Séculos se passaram, e o trono de Osíris tornou-se apenas uma lenda. Historiadores debatem se ele realmente existiu, ou se foi apenas metáfora das escolhas que moldam o universo. O arquivista, agora parte do sistema, permaneceu invisível, sem nome, sem glória, mas cumprindo seu papel silencioso. O impacto de sua decisão não se via em livros, monumentos ou celebrações, mas na continuidade da vida, na sobrevivência de civilizações inteiras. Cada planeta que prosperava, cada espécie que aprendia a coexistir, carregava fragmentos do legado que ele preservou sem reconhecimento. O universo seguiu imperfeito, mas menos cruel, menos cegamente destruído, guiado por um equilíbrio sutil que poucos perceberiam. O arquivista tornou-se uma lembrança viva, um guardião invisível de memórias que ninguém podia tocar, mas todos sentiam de algum modo. A lição que deixou era simples, mas profunda. Coragem verdadeira não busca aplausos. O verdadeiro poder é assumir responsabilidades que ninguém verá. Mesmo invisível, seu sacrifício ecoou como pulsos silenciosos entre estrelas, lembrando que algumas ações só valem a pena quando realizadas por amor ao todo, e não a si mesmo. E assim, o universo aprendeu, em silêncio, que a verdadeira superação não é a que se vê, mas a que transforma tudo ao redor, sem glória, sem registro, apenas como legado invisível.